gostaria que abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 37, versículo 18. Amém? E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos, uma besta fera o comeu, e veremos os seus sonhos. Veremos o que será dos seus sonhos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado Senhor Jesus Cristo, nos colocamos em sua presença, Senhor Deus. Te agradecemos por esse dia, por este momento, Pai querido e amado, na sua presença, Senhor Jesus Cristo. Venha falar com cada um de nós, falar nos nossos corações, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ter mais de Ti, ser mais cheios da Tua palavra, Pai querido e amado. Venha, Senhor Jesus Cristo, nos capacitar, Senhor Jesus Cristo, para fazer a sua obra e o seu ministério. Amém, Deus. Então, queria que, se algum de vocês percebessem que o microfone está tremendo, alguma coisa assim, não é que eu tô com frio não, é que eu nunca preguei na minha vida. Fica sossegado que a gente vai dando um jeito aqui, tá? Eu troco de mão, alguma coisa assim a gente faz. A palavra que é falada nesse versículo, eu acho que tem um pouco a ver com cada um de nós. Ela fala sobre um jovem chamado José. Desse jovem, ele, como todos os jovens, ele era um rapaz animado, ele tinha os seus sonhos, ele era, como todo jovem, ele é elétrico. E na Bíblia fala que José, ele era de uma família de 12 irmãos, ele era o caçula. E na Bíblia fala que ele era dos irmãos dele, ele era o mais amado pelo seu pai. Na Bíblia fala que entre os irmãos dele, ele era o que mais chamava a atenção do seu pai. E eu até estava lendo, né? Eu achei estranho, né? Poxa, normalmente um pai ou uma mãe não faz acepção do que gosta mais, do filho que mais ama. E aí eu dei uma olhada, comecei a procurar, né, na internet, vendo assim. E eu vi uma palavra de um pastor que é muita verdade. A questão não era que o pai de José, Jacó, amava mais a ele do que os outros irmãos. A questão é que José, ele era tão fiel ao pai dele, tão junto ao pai dele, que o pai dele não só amava ele a mais, mas ele chamava mais a atenção do pai dele. Ele conseguia chamar mais atenção, ele conseguia surpreender o pai dele. Eu acho que ele nem era tão parecido com o pai dele, às vezes por fora, mas por dentro ele era muito igual ao pai dele. E aí a gente às vezes pensa, poxa, se o pai dele era assim, né? O pai dele era um homem tão perto a Deus, quem conhece a história de Jacó sabe. Será que Deus também faz acepção de pessoas? Será que ele ama mais o irmão? Será que ele ama mais um filho do que o outro? Eu digo que eu acho que Deus não ama mais, mas tem aqueles que surpreendem a Deus. Tem aqueles que conseguem chamar a atenção de Deus com seus sonhos, conseguem chamar a atenção de Deus com seus projetos, conseguem surpreender a Deus com cada gesto, com as suas formas. Eu acho que muitos de nós às vezes pensamos, né? Nossa, eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus não liga pra mim.
Eu acho que Ele escuta mais a oração do meu irmão do que a minha própria oração. O que essa palavra vem nos ensinar é que nós devemos estar mais perto de Deus. Nós devemos estar mais junto a Deus, para que nós possamos chamar a atenção dEle, para que nós consigamos, isso se conseguimos, né, que é muito difícil, surpreender a Deus. Será que para que nós conseguimos chamar a atenção dEle mesmo que um pouquinho? Não pelo que Ele ama mais o próximo, ou que Ele ama mais o nosso irmão, mas o que a gente tem feito para chamar a atenção de Deus? O que a gente tem feito para que Deus olhe para a gente? E José era muito assim. Na Bíblia fala que Jacó amava tanto aquele filho, que era o filho já da sua velhice. Jacó já era bem velho. Ele amava tanto aquele filho que ele fez uma túnica colorida, diferenciada. Aquela túnica para José, era meio que para ele se destacar mesmo no meio dos irmãos dele, para ele se destacar, ele aparecer, que era aquele filho que ele mais amava. Era um caçula, né? Como diz o outro, era a raspa do tacho. E era aquele filho que ele amava, que ele adorava. Eu acho que ele até... Os irmãos dele saíam, sei lá, às vezes pra caçar essas coisas. Eu acho que Jacó não deixava, até segurava ele. Sabe aquele pai que começa a mimar o filho? Pra poder cuidar dele, era o tesouro dele, era aquele filho. E na Bíblia fala que José era um sonhador. Teve um certo dia que José acordou e ele teve um sonho. E no sonho ele estava trabalhando no trigo, ele e os irmãos dele, tudo. E ele falava que conforme ele juntava o trigo que ele colhia, o trigo dele era o maior de todos e ficava de pé. E os dos irmãos dele ficavam em volta dele e se prostravam. E José um certo dia acordou, eu acho que aquele meninão, né? Na Bíblia fala que ele tinha por volta de 17 anos. Acordou assim, tava entre os irmãos dele assim, e o pai dele, e contou esse testemunho, e contou esse sonho que ele teve. Eu imagino a raiva dos irmãos dele, porque também fala que os irmãos dele tinham muita inveja dele, por ele ser mais amado, por ele ser o escolhido, o queridinho do pai dele. Eu acho que conforme foi, ele contou esse testemunho, os irmãos dele ficaram com muita raiva dele. Só que o engraçado, que quando cada um de nós temos um sonho, cada um de nós temos um projeto, as pessoas que ficam com raiva, elas não demonstram essa raiva. As pessoas que ficam com inveja da gente, elas não demonstram essa inveja. Ela vai tentar te pôr pra baixo. Se você falar que você tem um sonho, que você tem um projeto que Deus te deu, e você contar pro seu próximo, o seu próximo vai falar: não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Ele vai te pôr pra baixo. Às vezes nem por culpa daquela pessoa, mas já é o eu dela já falando, já é a carne dela falando. E os irmãos de José faziam isso com ele, tentando pôr José pra baixo. Mas eu não sei se cada um aqui tem um sonho, cada um aqui tem um projeto, ou só eu que tenho um sonho aqui. Cada um aqui tem um sonho. E eu tava lendo até um livro do René, e ele fala, para você ser um sonhador, para você ser um sonhador diferenciado, você vai ter que ser perseguido. Se você não for perseguido, se você não for colocado para baixo, esse sonho não vai dar certo, não é um sonho tão grande assim. Para um sonho ser grande, para um sonho ser diferenciado, as pessoas que vão estar de fora, algumas pessoas, vão tentar te pôr para baixo, vão falar que não vai dar certo. E se alguém te falar que não vai dar certo, é porque o sonho é bom, é porque o sonho é grande, é porque ele está nascendo no coração de Deus, não está nascendo apenas no seu coração. Aleluia. Se você está sendo perseguido, não
fique triste, desanimado, é porque está nascendo no coração de Deus também. Aleluia. Eu acho que conforme os irmãos dele falaram aquilo para ele, zombaram dele, José, com toda a fé dele, com toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele deve ter pensado, o sonho deve ser muito grande. O sonho está nascendo no coração de Deus também. E na Bíblia fala que depois de um tempo, José teve outro sonho, que eram a lua, o sol e 11 estrelas se prostravam diante dele. E quando elas se prostravam diante dele, ele falou que ele acorda e acontece a mesma coisa do outro sonho. E José, da mesma forma, vai lá e conta para a família dele. Eu imagino que conforme ele contou, os familiares dele, os irmãos dele, eu acho que até Jacó, que fala que Jacó repreendeu depois José, falam que eles zombaram, riram do sonho de José. E conforme vai passando a história deles, José, um dos irmãos deles, eles apacentavam as ovelhas. E eles estavam indo para o rebanho. E Jacó deixou José ir junto com os irmãos dele, para que ele pudesse dar notícias de como estavam as coisas. Porque, conforme eu falei, José era muito íntimo do pai dele, José era muito junto do pai dele. E José foi. Os irmãos dele foram na frente. E quando os irmãos dele viram José vindo, os irmãos dele pensaram, vamos matar ele. Vamos dar um jeito nesse rapaz. E ele pensava assim, vamos matar esse rapaz. E José estava indo às vezes com tanta vontade assim de poder ajudar, com tanta vontade de ajudar o pai dele, com seus sonhos, com seus projetos de vida, às vezes pensando em melhorar de vida, sei lá, ajudar os irmãos dele, a família dele. E os irmãos deles tramando a morte dele. E na Bíblia fala que quando José estava vindo, eles falam, lá vem o sonhador, vamos dar um jeito nesse sonhador. Vamos ver o que ele vai fazer agora com os sonhos dele. Vamos ver se o sonho dele vai resolver o problema dele. E conforme ele estava vindo, na Bíblia conta que os irmãos dele jogaram José numa cova. Na realidade eles tinham a intenção de matar. Só que um irmão dele, Rubem, pensava em salvar José. Ele não queria ver a morte, não queria ver o derramamento de sangue de José. Ele falou para os irmãos dele, não vamos matar José. Vamos jogar ele numa cova. E ele tinha a intenção de depois ir lá resgatar José. E na Bíblia diz que os irmãos deles cataram, jogou ele na cova. E José ficou ali desesperado. Eu imagino como que é. Tenta mudar isso na sua cabeça. Como se fosse você dentro daquela cova. Como se fosse os seus sonhos sendo jogados naquela cova por quem tenta te pôr para baixo. Como se fosse os seus sonhos sendo jogados naquela cova por Satanás. Porque se o seu sonho for grande, como eu falei, se ele for mesmo forte, ele vai incomodar muito a Satanás, ele vai incomodar muitas pessoas. Eu imagino que José viu o sonho dele sendo jogado naquela cova. José viu aquele sonho que ele teve da lua, das estrelas. Eu acho que a hora que ele viu o sonho dele sendo jogado lá dentro, ele deve ter se perguntado, Deus, o que está acontecendo? Deus, por que os meus familiares estão fazendo isso comigo? Às vezes surpreende até mesmo a gente. Conforme a gente vê pessoas de perto sendo, às vezes parece que rival contra os nossos sonhos. E eu acho que ele viu, meu Deus, os meus próprios irmãos estão tentando entulhar os meus poços. Os meus próprios irmãos estão tentando acabar comigo. E na Bíblia fala que José ficou naquela cova. E conforme foi o irmão dele, os irmãos dele saíram. Eles viram uma caravana passando.
E na Bíblia fala que Rubem não estava ainda perto, porque ele tinha ainda a intenção de salvar o irmão. Conforme eles viram a caravana passando, eles devem ter pensado, né? Vamos tentar ganhar um dinheiro com esse trouxa. Vamos tentar se livrar dele. Aí a gente fala que uma besta fera, um animal do deserto, matou o nosso irmão para o nosso pai. Depois a gente suja a roupa dele de sangue. E na Bíblia fala que os irmãos dele tiraram ele da cova, tiraram a túnica dele, que era diferenciada, que era colorida, e tiraram ele e venderam ele para aquela caravana que estava passando. E conforme tiraram aquela túnica dele, que era algo diferenciado dele, que era algo transformador nele. É assim com a gente também. Às vezes o diabo quer tirar aquela túnica diferenciada que é de cada um de nós. Cada um de nós somos diferenciados. Cada um de nós agradamos o coração do nosso Deus. Cada um de nós somos especiais para Deus. E nós somos tão diferenciados que o diabo quer tirar essa túnica da gente. Quer tirar essa túnica colorida. Essa túnica que te faz filho de Deus. Essa túnica que te faz uma pessoa diferenciada. O diabo quer vir, quer tirar. Ele quer tirar por quê? Porque ele não está satisfeito em te ver na igreja. O diabo não está satisfeito, às vezes, em ver você realizar um seu sonho. Eu não sei qual que é o seu sonho. Se é de abrir um negócio. O diabo não está satisfeito de te ver querendo planejar uma faculdade. O diabo não está satisfeito de te ver querer sair de um namoro para casar. O diabo não está satisfeito em te ver adquirindo bens, de ter uma casa, se casar, ter uma casa. O diabo não está satisfeito em te ver você fazer o seu ministério, principalmente o seu ministério. Não é vantagem para o diabo isso. O que ele quer é te ver sem a sua túnica diferenciada. Por isso ele coloca tantas tentações na frente de cada um de nós. E o diabo é esperto. Ele não vai tentar tirar essa túnica de você com algo que você não gosta. O diabo é esperto. Ele não vai tirar essa túnica de você. Ele não vai arrancar os seus sonhos com um pecado que você não gosta. O diabo vai vir com algo bem prazeroso para sua carne. Ele pode vir com sexo ilícito. Ele pode vir com droga, ele pode vir com bebida, ele pode vir com as pequenas coisas, até mesmo com a internet. Se você é um cara que deixa de ler a Bíblia, de seguir a palavra de Deus para ficar no Facebook, o diabo tenta colocar isso no meio de cada um de nós. Ele tenta tirar a nossa túnica, ele tenta tirar aquilo que nos diferencia, ele tenta tirar aquilo que é o nosso sonho. Com o pecado. Ele tenta tirar aquilo que a gente tanto almeja na nossa vida com o pecado. Porque deixa eu te falar, se você tem um sonho, se você tem um projeto na sua vida, ele vai se realizar. Porém, você tem que correr atrás dele e você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ter uma vida de santidade com Deus. Se você não tem essa vida de intimidade com Deus, se você vive no meio do pecado, deixa eu te falar, se você vive assim, os seus sonhos não vão se realizar. Deus não vai dar algo de tão importante, de tão valioso para um filho que não chama a atenção dele. Deus não vai dar algo tão prazeroso para o filho dele, algo que ele tanto almeja, se você não chama a atenção dele, se você não surpreende ele, se por dentro de você, se o seu coração não é igual ao coração de Deus, você não vai conseguir almejar aquilo que você tanto quer, se você não tiver essa vida de intimidade com Deus. E voltando à história, lá fala que José foi vendido e ele chegou ao Egito. No Egito ele foi escravo. Só que tem uma diferença que José era. Ele não era murmurador também.
conforme ele chegou lá para ser escravo, ele foi o melhor escravo que tinha lá. E assim às vezes com cada um de nós. A gente pensa, né? A gente está lá no nosso serviço. Aí você fala, mas Deus, isso daqui não é o que eu quero, isso daqui não é o que eu almejo. E a gente acaba deixando aquilo de lado. A gente acaba deixando o nosso serviço mal feito. E Deus não gosta de coisas mal feitas. Deus gosta de coisas bem feitas. Embora não seja aquilo que você queira, embora não seja aquilo que você almeja, mas para você chegar lá em cima, você tem que ser muito bom aqui embaixo. Para você ter os seus sonhos realizados, para você ter o que você tanto almeja, você tem que ser muito bom aqui embaixo nas pequenas coisas que você faz. E José era muito bom no que ele fazia. E cada um de nós temos que ser muito bons no que fazemos, no nosso serviço, em várias áreas da nossa vida, no nosso ministério, em tudo. Nós temos que ser muito bons. E assim, às vezes até a gente na igreja, né? Ai, Deus, eu tô tocando aqui, mas eu não quero só tocar aqui, eu quero ir pra fora, eu quero luzes, eu quero fumaça saindo do palco, um monte de coisa. Opa, tem o celular aí. Eu quero show, eu quero carro que vai me buscar em casa, me deixa na porta assim, aquele negócio bem, sabe? Ostentação, isso! Ostentação! Tem muita gente que quer ser assim. Tem muita gente que quer ser alto, ser grande, não sei o quê, mas não consegue fazer o básico na sua igreja. Não consegue fazer o básico no seu ministério. Que às vezes ir na igreja, qual que é o problema de chegar na igreja e varrer a igreja? Qual que é o problema? O que há de tão ruim nisso? Qual que é a dificuldade? E assim com cada um de nós, ai Deus, eu quero tudo isso, eu quero carro importado, eu quero me aparecer. Muitos de nós às vezes, é claro que eu tô falando aqui meio que exagerando, mas às vezes isso nasce no coração de cada um de nós, mesmo de forma pequena. Conforme eu falei, às vezes a gente tá assim, eu não quero ajudar a igreja, eu não quero ir lá varrer a igreja, eu não quero tocar com esse ministério de louvor, eu sou assim, eu não quero dançar aqui com manancial, não, eu tô fazendo aula, eu sou eu e já quero um bicho. Às vezes a gente é muito assim, e a gente quer tá lá em cima, a gente quer que todo mundo veja a gente. Mas o que você tem feito na sua igreja para o seu sonho realizar? Você que quer fazer uma faculdade, você que quer subir no seu serviço, o que você tem feito para subir lá no seu serviço? Você que às vezes quer não pego qualquer serviço porque me dá dor nas costas qualquer serviço. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade de você ser o melhor naquilo que você faz? Qual que é a dificuldade de você ser o melhor no seu serviço? Qual que é a dificuldade? Você quer estar lá em cima? Então seja muito bom aqui embaixo. E José era assim. Você acha que José queria ser escravo? Que gostoso, agora me venderam, eu vou ser escravo, não vou trabalhar, não vou ganhar nada. Que gostoso. Você acha que ele queria mesmo? Não, ele não queria. Ele falou, mas ele confiava em Deus. E ele falou, se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem algo muito melhor para mim. Se Deus colocou hoje você no seu serviço, se Deus te colocou hoje nessa igreja, nesse ministério, é porque Ele quer te fazer crescer. É porque lá na frente Ele tem algo muito grande para cada um de nós. Aleluia. E conforme José foi vendido, e fala que ele era tão bom que ele acabou chamando a atenção do general, dos chefes dele. Tanto é que
Ele era tão bom no que ele fazia lá no presídio que cataram ele e colocaram ele dentro do palácio para trabalhar junto com o rei. Ele era tão bom por causa disso. E na Bíblia vem falando que ele ia cada vez mais se destacando. E certa vez, uma mulher, na Bíblia conta que a mulher chega e começa a dar em cima de José. A mulher chega e começa a atiçar José. Sabe aquele negócio? A mulher chega assim, às vezes coloca um decote mais forte, né? Mas a diferença é que José tinha uma vida com Deus. José tinha um coração igual ao de Deus. José era diferenciado. José surpreendia Deus. José não era qualquer um que ela já devia ter ficado. José era diferenciado. E na Bíblia fala que aquela mulher ficou com tanta raiva de José porque ele negava ela. A Bíblia fala que ela ficou com tanto ódio dele que ela catou e ela simulou que José tinha estuprado ela, tinha abusado dela. E cataram José, não quiseram nem saber se o escravo estava certo ou errado. Taca esse peão na prisão e deixa ele lá. Obrigado. E na Bíblia fala que não quiseram nem saber e jogaram José na prisão. E conforme ele foi lá dentro, como José era em tudo que ele fazia, eu acho que ele foi o melhor prisioneiro que tinha lá. Ele chamava atenção em tudo que ele fazia. Aí na Bíblia conta que ele estava lá, ele discernia sonhos das pessoas. Ele tinha uma vida com Deus. E todos gostavam muito de José. Mas eu não sei. Eu imagino que José estava lá na cadeia. Não é possível, mas eu acho que alguma hora deve ter batido nele, no coração dele, pensado: Deus, o tanto que eu já sofri. Eu fui zombado pela minha família, fui vendido pelos meus irmãos, virei escravo, consegui ir para o palácio e agora estou de volta aqui na prisão. Eu acho que José deve ter pensado: Deus, e a minha promessa? Deus, e os meus sonhos, e aquilo que o Senhor preparou para mim? E às vezes com cada um de nós é assim. Às vezes a gente está fazendo tudo certinho, né? Tá aí na igreja, a gente tem vida com a palavra do Senhor. A gente tá fazendo tudo certinho. A gente é o melhor no que a gente faz. Mas tem uma hora que parece que é um castelinho que a gente vai construindo. E quando tá chegando lá perto da ponta, o castelo desmorona. E eu acho que José deve ter pensado: Deus, eu não posso morrer aqui. Deus, eu não posso deixar minha promessa aqui. Deus, eu não posso ficar preso aqui dentro. Tenta comparar isso com a sua vida. Tenta comparar a sua vida com a de José, com os seus sonhos. Seus sonhos que você tanto guarda. Seus sonhos que você cuida dele como se fosse uma joia. Tenta pensar como foi com José lá dentro da prisão. Você vê os seus sonhos desmoronando. Você vendo a sua promessa caindo ao chão. Mas eu acho que José pensou: o mesmo Deus que me livrou da morte com os meus irmãos, o mesmo Deus que cuidou de mim aqui no Egito, que me colocou lá dentro, esse Deus é o Deus que vai cuidar de mim. Aleluia. É o Deus que não me desampara. É o Deus que não vai deixar minha promessa morrer. É o Deus que vai cuidar de mim. E na Bíblia fala que José discerniu um sonho lá. E ele mostrou que um dos prisioneiros, ele fez amizade lá dentro, claro. Um deles ia sair da prisão e ia trabalhar junto ao rei.
E a hora que ele falou isso, ele falou: você vai sair, você vai ficar junto ao rei. E José e aquele prisioneiro acabou saindo mesmo da prisão e foi pra lá. E José falou pra ele antes de sair: ó, quando você estiver lá, não esquece de mim, não sei o que, não esquece de mim. Sabe aquele negócio quando um amigo seu tá entrando na Volkswagen pra trabalhar lá dentro com a participação de lucro de 12 mil? Ó, leva o meu currículo, não esquece de mim. Eu acho que era mais ou menos assim com o José. Ele tava louco lá dentro: velho, não esquece de mim, viu? Quando você estiver lá dentro, ó, fala de mim. E conforme o seu amigo que entrou na Volks, você acha que o cara lembrou de José? O cara não lembra mais da gente. Aí José ficou lá dentro. O homem se esqueceu dele. A família se esqueceu dele. Todos se esqueceram de José. Mas Deus não esqueceu dele. Aleluia. E na Bíblia fala que o rei tinha tido um sonho muito estranho. E ele tinha chamado um monte de mago, um monte de mestre, essas coisas para discernir aquele sonho, e ninguém conseguia. Depois de muito tempo que o rapaz tinha saído da prisão, e ninguém conseguia discernir. E o rei falava: não, quero saber quem que é, não sei como que é esse sonho. Muitas pessoas, muitos mestres deviam ter pensado que o rei tinha comido muito antes de dormir, sei lá. E não conseguia discernir. Aí aquele rapaz que foi pra lá lembrou: ué, tinha um peão lá dentro da cadeia lá que ele manjava desses negócios de discernir sonho. E aí o rei falou: quem conseguir discernir isso daqui, eu vou fazer dele governador, vai dar muitas riquezas e várias coisas. E o cara lembrou: chama José lá. Vai ter oportunidade. Vai ter um momento certo que Deus vai colocar na sua frente. Vai ter a hora certa. Basta esperar. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Vai ter a hora certa que Deus vai colocar o seu sonho, a sua oportunidade na sua frente. Vai ter um momento certo. Aleluia. Só basta confiar em Deus. Só basta confiar em Deus. Só basta ser o melhor no que você faz. Só basta acreditar que Deus vai colocar os sonhos dele, Deus vai colocar a oportunidade dele na sua frente. E quando ela chegar, meu, abraça. Enfinca as unhas na promessa e não desgruda. José passou por vários momentos, como eu falei, de ser abandonado pela família, ir para o palácio, ir para a cadeia e se tornou governador. Para muitos de nós vai ser assim. Porém, seja o melhor no que você é. Porém, não murmure. Porém, surpreenda o coração de Deus. José era o mais amado porque ele tinha um coração igual ao do pai dele. José era o mais amado porque ele surpreendia o pai dele. Surpreenda Deus. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Senhor, você deve pensar: Senhor, eu estou na cadeia. Tenta se imaginar na cadeia como estava José naquele momento.